Shalom, todo o povo de Deus. Estamos aqui ao vivo, aqui é o pastor Estênio Mendes Rios, pastor da Igreja Palavra que Transforma. E é um privilégio ter você aí, não é? Também somos ali líder do Rios Ministério, Ministério de Unidade e Avivamento, que exercemos esse ministério desde 1996 por causa de uma direção de Deus. E nessa direção temos ido a diversas igrejas, levando essa palavra tremenda. Quero ser sucinto com você também, né? E eu quero que você, irmãos, se você está me assistindo pelo Facebook, compartilhe este vídeo que é muito importante que nós estamos falando. Nós iremos falar sobre autoridade espiritual. Olha que coisa fantástica. Autoridade espiritual. Eu quero que você compreenda, você entenda que, querendo ou não, você vive debaixo de leis espirituais. Isso, gostando ou não gostando, existem leis espirituais que estão regendo agora a sua vida. Você sabia que o que está regendo a sua vida são leis espirituais? Isso mesmo. Toda a cosmovisão dada a você, ou seja, aquilo que você está contemplando, desde o universo rodando, tudo se move no campo espiritual, porque todas as coisas foram feitas primeiro no nível espiritual, depois físico, como diz Hebreus 11, versículo 3. Então, tudo nasceu do nível espiritual. Você está vivendo, o que você vê são consequências de coisas que você não viu, nasceu de um mundo espiritual para um campo físico. Isso mesmo. Então, entenda, você é um ser espiritual, querendo ou não querendo, você é um ser espiritual e você vive debaixo de leis espirituais. Entendendo, então, que existem leis espirituais, existem domínios e territórios espirituais, você deve entender que há uma hierarquia espiritual regendo, não é, esse mundo espiritual no qual nós estamos inseridos. Isso. E o que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso, sua vida firme e forte em Deus, ou sua vida completamente angustiada e depressiva, é o nível de conhecimento que você tem em relação ao mundo espiritual, à autoridade espiritual. Você entende? Não é da vontade de Deus que você viva o tempo todo mendigando, que você viva o tempo todo sofrendo, que você nunca saia né, da prova, que você nunca saia do problema. Isso tem algo errado acontecendo. Verdade? Deus, ele te deu em Jesus Cristo a autoridade para que você reine sobre isso. E se você não entende o mundo espiritual no qual os seres espirituais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, demônios, você entende? Os principados e as potestades, tanto do bem quanto do mal, estão inseridos. Não é? Todos eles debaixo, não é? Do poderio do grande eu sou, do nosso Deus. Você não entende essa autoridade? Os demônios que vivem nesse campo espiritual, eles sabem disso. Ele conhece as leis espirituais e sabe se você exerce autoridade ou não está exercendo autoridade. Por isso que se você realmente, se ele vê você exercendo autoridade, ele recua ante aquilo. Se ele sabe que você tem autoridade, você exerce autoridade, ele recua. Mas se ele sabe que você tem autoridade, mas você desconhece da autoridade, então, meu querido, minha querida, ele ataca você. Ele ataca essas pessoas que não usam de autoridade. E mais uma vez eu repito para você, você está inserido em um mundo espiritual ativo. Agora mesmo, as leis espirituais estão regendo o mundo espiritual no qual você está inserido, porque você é um ser espiritual. Não esqueça disso. É como a lei da gravidade. As pessoas não saem, não é? Na lei da gravidade,
elas não saem pulando de uma montanha, de um prédio, porque elas sabem que a lei da gravidade está atuando e se elas pularem, elas podem morrer. Não é? A mesma coisa, assim como acreditamos na lei da gravidade, devemos acreditar nas leis espirituais também. Agora, veja bem, uma das coisas que me deixa completamente impactado, que eu aprendo muito, é com a história do centurião. Eu sei que você já conhece, eu quero ler com você sobre o centurião. E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 8, no versículo 5, o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Ele é submisso à autoridade, e ele também tem soldados que estão abaixo dele. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Isto é poderoso demais. Você viu? Ele pediu ajuda para Jesus, que o servo dele estava paralítico. Estava paralítico em casa, doente em casa. E Jesus disse: eu vou lá eu vou lá para curar ele. E ele disse: não, Senhor, não, não precisa nem ir, Senhor, porque eu sou se o senhor der uma palavra, o meu servo vai ser curado lá, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, eu estou abaixo de uma autoridade. E também tem soldados que estão abaixo de mim. E eu digo uma palavra para esses soldados e eles vão lá e têm que cumprir, porque eles sabem que se eles não cumprem, eles estão quebrando o princípio de autoridade e eles podem se prejudicar. Eles têm que obedecer a palavra que está sendo comandada para executar, seja lá qual for a ordem lhe dada. Então, a mesma coisa, ele disse, a sua palavra funciona assim. O que você fala está cheio de domínio, de poder. A sua palavra tem a capacidade de transformar tudo. Não importa a extensão, não importa a dimensão, não importa tempo. O importante é que eu sei que a sua palavra, quando ela é liberada, algo acontece para a transformação, para a mudança, para o milagre, para que coisas se submetam. Então ele olha aqui e diz para Jesus que Jesus tinha uma palavra na qual todos os seres e todas as coisas tinham que se submeter a ela. E que coisa tremenda. Você vê nesse texto, então, Jesus falando algo aqui. Jesus, ele chega e diz que, olha, ele não viu tamanha fé em Israel. Ele comparou fé com nível de autoridade. Ele comparou fé, olha só, o crer com o conhecimento de quem sabe dominar o ambiente. E aí é que eu quero encorajar você a entender isso. O nível de fé que aquele centurião tinha era exatamente o nível de fé capaz de que a palavra de Deus trouxesse resultados que dominassem ambientes, que trouxesse resultados no qual operasse mudança
naquilo que foi liberado. Você vê a comparação de crença e autoridade andando junto. Autoridade e crença. Crença e autoridade. Elas andam coigual.